Argentina é tricampeã mundial, numa final eletrizante, com um adversário que fez um jogo tão bonito quanto e que mostrou como é importante termos o futebol competitivo, mas ao mesmo tempo um futebol que tenha capacidade de reversão da situação. Eu estou falando da França de Mbappé. Pois é, Messi agora é campeão mundial. A Argentina comemora. E eu, como sou latino-americano, comemoro junto com os hermanos argentinos. Mas eu também quero falar sobre o fim de um ciclo. Pode ele estar superado, pode talvez você achar que é chato aqui e acolá, mas a verdade é que Galvão Bueno marcou uma geração, ou mais de uma geração, na nação esportiva brasileira. Quem nunca, não lembrou daquela expressão, vai que é tua, Tafarel. É tetra, é tetra, é tetra. Eu vibrei muito naquela final, emocionei-me muito naquela Copa fantástica. E também, é claro, quem nunca se emocionou com as corridas de Fórmula 1, quando narrava Galvão Bueno aquelas vitórias fantásticas de Ayrton Senna. A partir daí toda potência, ele vai para a parte de velocidade, restam 3 curvas, Berger se aproxima, aí vem Senna, a McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna, aí vem ele, se aproximando da chicane, Berger na ponta ali atrás, vem para a vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele, na chicane, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Nós temos, vamos dizer assim, um momento de despedida de uma voz que pode talvez ser um estilo superado, você pode criticar, não gostar ou não, mas negar que Galvão Bueno deixou escrita uma página da história da crônica esportiva brasileira, aí já é desonestidade intelectual. Galvão Bueno realmente é uma dessas figuras da televisão brasileira que merecem sim ser respeitadas. Você pode não gostar dele, diferente, mas há de ter respeito pela sua narração, pela sua voz, pela sua eloquência, e isto de fato nos comoveu e nos comove, Eu pelo menos fiquei muito comovido ao ver a seleção argentina ganhar, ao título vir para o nosso continente, e num jogo em que a gente percebeu uma coisa, como nossa preparação física aqui no nosso continente, ela está anos-luz abaixo da europeia. Ninguém se deu conta, mas foi a superioridade europeia que perdeu para uma seleção que ninguém dava como vencedora desse torneio. Porque o selecionado da Argentina não é um timaço, tecnicamente falando. Ele tem uma genialidade chamada Messi. Tem muita força de vontade, mas não é um time de craques. No sentido como se fosse, por exemplo, uma seleção como a holandesa da década de 70, ou mesmo o Brasil. Então aquela garra, aquela determinação de lutar até o fim me comoveu muito. E eu acho que o Galvão merecia realmente narrar esse jogo e ter esse brinde, dessa vitória, desse momento importante do esporte da América do Sul, do esporte latino-americano. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o ano foi tão difícil para todos nós, que pelo menos tenhamos
né, e vendo os nossos irmãos argentinos sorrirem um pouco, que essa alegria se espalhe para o nosso continente, para o nosso país, que está tão triste, tão down, que a gente possa sorrir um pouco mais, que a gente possa ver na satisfação de Messi a luta ali diante de uma seleção tão poderosa como é a seleção francesa. Que a gente possa ver que é possível vencer, mesmo com todas as dificuldades. A gente pode vencer, sim. Pelo menos esse gostinho de uma certa esperança nesses tempos tão difíceis, esta final nos deixou. E Galvão Bueno, ele narrou momentos em que o Brasil se superou. Era um momento em que o Brasil se juntava e se unia em prol da seleção. Embora esta seleção, na minha opinião, não conseguiu unir os brasileiros. Porque ela é uma parte da população, ela não é o todo, como foi a seleção de 70, de 94, como foi a seleção de 98 e a seleção de 2002. A seleção de verdade, o selecionado de verdade, é aquele que une a todos, porque todos se sentem representados. O problema da seleção brasileira, ao contrário da seleção argentina, ao contrário da seleção francesa e de outras seleções, como a croata, por exemplo, é que ela não tem mais a capacidade de unir os brasileiros. Olhando o Neymar e comparando com o Messi, Neymar, que com suas preferências políticas acaba colocando elas no seu discurso e afastando quem não tem a mesma opinião, talvez seria mais sábio ele não falar suas ideias políticas ou seus interesses e pensar o seguinte: Neymar deveria falar para os petistas, para os bolsonaristas, para os ciristas, e deveria falar para o Brasil. Mas quando ele diz que vai fazer um gol para homenagear um presidente como o Bolsonaro, ele acaba, sim, falando para uma parte da população, que usa e deturpa dos símbolos pátrios e dos símbolos da seleção brasileira para promoverem o seu estado de terror. Talvez seja isso que faz com que a seleção brasileira não se torne mais a seleção que eu e você conheceram. É interessante que eu moro no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul sempre teve um bairrismo muito grande e não foi uma vez ou duas que, quando tocado o hino do Brasil, o hino nacional brasileiro, as pessoas cantavam o hino do Rio Grande do Sul. Havia uma certa negação da identidade brasileira, o que eu também não concordo. Hoje eu vejo pessoas que tinham esse comportamento adotando as cores do verde e amarelo, mas não num ponto de vista saudável, de integrar o Rio Grande do Sul com o Brasil, porque ele é parte do Brasil, mas simplesmente porque talvez substituiu o vermelho e branco do Internacional ou o azul, preto e branco do Grêmio, para usar um verde e amarelo que representa uma ideia política, mas também tem uma certa paixonite futebolística ou identitária no sentido de identificação mesmo, mas uma identidade vazia por si só. Enfim, quero mais uma vez agradecer a Galvão Bueno por ter nos dado e ter, com sua emoção, nos dado gotas, momentos de emoção que fizeram com que a vida da gente, tão difícil, se tornasse um pouco mais leve, um pouco mais gostosa, um pouco mais emocionada e um pouco mais esperançosa.